Muito bem, são 12 horas. Começamos agora o programa Simara Ellery da sua TV Camaçari. E nós estamos, nessa quinta-feira, prontos para a nossa programação e também para lembrar que no final nós teremos uma entrevista de Humberto Ellery e Lai Ellery com o nosso Elinaldo. Então vocês aguardem que será uma bela entrevista. Verdade, é verdade, verdade, antes de tudo. Meus amigos, também o ano começando, a mesma coisa que nós vimos aqui o ano passado, o ano atrasado, aquela chuvada toda lá no Rio de Janeiro, São Paulo, isso tudo a gente já sabe, né? Então, a frente fria chegou com força na madrugada de hoje ao Rio de Janeiro e provocou chuvas intensas na região serrana, no sul do estado e na Baixada Fluminense. Essa beleza que vocês estão vendo aí, o Rio de Janeiro que está embaixo de chuva. Uma pessoa morreu em Xerém, distrito de Duque de Caxias, onde o rio Capivari subiu ao nível das pontes e alagou diversos bairros. A chuva em 2 horas de água, choveu 200 milímetros. As informações foram divulgadas pela Defesa Civil Estadual. Então, vocês veem que foi chuva, muita chuva. Em Teresópolis, outro lugar prazível, lindo, serrano, as sirenes foram acionadas em 5 comunidades com a subida do rio Paquequer. 50 pessoas ficaram desalojadas nas localidades do Vale da Revolta, de Perpétuo, Rosário, Caxangá e Pimentel. E segundo a Agência Brasil, em Petrópolis, os rios Binger e Piabanha transbordaram. Houve escorregamento de terra, quer dizer, deslizamento, e pedras nos bairros Independência, Ciméria e São Sebastião. Em Angra dos Reis, no sul do estado, 8 casas desabaram e há 32 pessoas desalojadas. Na mesma região, lá na Praiana de Mangaratiba, houve rolamento de pedras e o muro desabou, causando destruição em uma casa na localidade de Conceição de Jacareí. Em Mambucaba, há 100 desalojados. Então, esta é a situação até bem pouco tempo agora e que eu estou trazendo para vocês. Meus amigos, uma pergunta ficou no ar. ACM Neto, deputado federal, prefeito eleito de Salvador, deixou a Câmara Federal. Quem vai substituí-lo? Bom, eu só sei que a Câmara Federal impulsou 14 deputados. Mas, dentre eles, está aquele que substituiu, que era, portanto, suplente, deixou de sê-lo, Luiz Barbosa de Deus, que é do DEM da Bahia, né? Ele assume a vaga deixada pelo agora prefeito de Salvador, ACM Neto. O Camilo tinha até me lembrado de onde ele era prefeito. Não sei se Humberto Ellery, que está aqui na sala, se lembra de que cidade o Luiz Barbosa de Deus era prefeito. Se lembra? Em Juazeiro, né? De Juazeiro. Com a renúncia dos 26 deputados que assumiram no dia 1º, como prefeitos eleitos no pleito de outubro do ano passado, 11 suplentes serão efetivados no cargo e 3 novos deputados tomarão posse na tarde desta quinta-feira, no gabinete da presidência da Câmara. E de acordo com a agência Câmara, os suplentes já haviam sido empossados em algum momento pela ausência dos titulares, mas José Genuíno, que é do PT de São Paulo, Bernardino de Oliveira, do PRB do Paraná, e Renato Andrade, do PP de Minas Gerais, tomarão posse pela primeira vez nesta legislatura. Genuíno e Oliveira já foram deputados, enquanto Andrade foi eleito pela primeira vez. A cerimônia será presidida pelo primeiro secretário da Casa, o deputado Eduardo Gomes, que é do PSDB de Tocantins, que dirige os trabalhos deste período. Geralmente, essa solenidade não atrai atenção, mas como José Genuíno é um dos réus condenados no processo do Mensalão,
sua posse deve ser acompanhada por simpatizantes, mas também pela imprensa, né? Luiz Barbosa de Deus, então, assume a vaga deixada pelo agora prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, já que eu falei em José Genuíno, vamos versar sobre este tema um pouco. Vou colocar como a frase do dia, a vergonhosa, manhosa frase do dia, que é um incentivo à corrupção, à bagunça nacional e ao anarquismo. Esta frase do dia foi proferida pelo advogado de José Genuíno, que é o doutor Luiz Pacheco, defendendo que o mensaleiro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação 470 do mensalão, ele foi condenado, Genuíno, que vocês viram agora na televisão, a 6 anos e 11 meses de prisão, por formação de quadrilha e corrupção ativa. Então, ele disse, a frase do advogado é um dever assumir. Teve mais de 90 mil votos. Bom, ele vai assumir hoje, à tarde, a vaga de deputado federal. Agora, como diz o advogado, que é um dever assumir, porque ele teve 90 mil votos, eu digo, esse advogado é ridículo. Veio outro nome até mais forte aqui, mas não é do meu temperamento. É ridículo. Como foi condenado a uma pena inferior a 8 anos, a punição de José Genuíno será cumprida de início em regime semiaberto. José Genuíno foi, sim, eleito suplente e teve 92.362 votos. E hoje é o primeiro da fila do PT de São Paulo para assumir uma cadeira na Câmara de Deputados. É o primeiro suplente de deputado pelo PT de São Paulo. Ele garantiu sua vaga porque foi eleito o ex-deputado Carlinhos Almeida para a Prefeitura de São José dos Campos, lá em São Paulo, que é um petista. Agora, cometeu um erro grave? Cometeu. Foi condenado por formação de quadrilha, corrupção ativa? Então, não presta. Não presta. Até o Estatuto do PT diz que quando um petista fosse condenado, seria expulso. Mas ele não foi. Zé Dirceu não foi. Não foi. Então, veja, João Paulo Cunha também não foi. João Paulo Cunha chegou a ser presidente. Chegou a ser presidente da Câmara Federal. O primeiro petista da história deste país. E agora, o José Genuíno, na época, era presidente do PT. Foi deputado federal de várias legislaturas. Mas cometeu um erro. Agora, teve 92 mil e tantos votos? Teve. Mas errou. Errou. Ele podia ser um homem maravilhoso, poderia ter tido como Tiririca 1 milhão de votos. Mas não importa. Foi pego fazendo uma coisa errada, pagou e tem que cumprir a pena. Então, é o que aconteceu. Ainda de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o presidente da Câmara, Marco Maia, tinha marcado para ontem a posse dos que ocuparão a cadeira dos deputados, que se elegeram prefeitos. Mas o corregedor, o encarregado da diplomação, que é do PSDB de Tocantins, Eduardo Gomes, proclamou a solenidade para hoje às 3 horas da tarde. Então, está assim de pessoas filmando. Agora, prestes a assumir a Câmara Federal, a fera mostrou as garras. Estava caladinho ali como assessor do ministro da Defesa, o Zé Genuíno, calado. Mas agora, não. Agora ele disse para um repórter, quando o repórter quis, ele ontem andou lá pela Câmara para entregar documentos para poder tomar posse. Aí, você está me provocando, seu torturador moderno. Ainda gritou assim, você está me provocando, seu torturador moderno. Foi assim, diz ele para um jornalista. O quase deputado federal José Genuíno chamou um jornalista de torturador moderno. Mesmo condenado no julgamento do mensalão, ele toma posse hoje como deputado. O que se há de fazer? Então, está lá. Né?
Tudo bem. Agora, diz ele que vai falar depois da posse. Aí ele está protegido como deputado federal, pode dizer o que quiser. Então, vamos lá. Agora, eu achei espetacular o que escreveu um jornalista baiano, Samuel Celestino. Ele diz que até tramitar em julgado, ou seja, esgotados os recursos dos mensaleiros, que serão poucos e provavelmente rechaçados pelo Supremo, que estudou ao cansaço o processo do mensalão, presume-se que demore em torno de 4 meses esse negócio de até esgotar os recursos. Será tempo em que José Genuíno ficará com mandato na Câmara, cuja posse será hoje. Disse mais o Samuel Celestino: a posse ficou mal para Genuíno, mas ficou pior ainda para o PT, que ou se renova e retoma seus princípios, ou desaba como um partido que se aliançou com o que de mais aético, de mais torpe, de mais depravado existe na política brasileira, atingindo em cheio quem? O ex-presidente Lula. Ao comparecer ontem à Câmara para entregar documentos, acompanhado da filha, José Genuíno dava pena. Dava. Mas parecia, conforme as gravações levadas ao ar pelas televisões, pela mídia, como diz Samuel Celestino, o José Genuíno mais parecia um peru perdido, indo e vindo, cercado de repórteres. Simplesmente ele rodava sem saber o caminho que tanto trilhou. Esse José Genuíno, que quando eu era deputada, ele não podia ver um microfone que faltava tomar da mão do repórter para poder aparecer em todo o Brasil, como se tivesse até um sonho de ser ele um futuro presidente da República. Não podia ver o microfone. E ontem estava todo atarantado, pois é, quando via um repórter. Fez bem em não aceitar o Supremo Tribunal Federal, talvez tenha errado. Não fez até bem em não aceitar o requerimento do Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, para prender, antes do Natal, os mensaleiros condenados. Mas poderia ter suspenso de imediato os direitos políticos dos condenados. Não precisava ser preso, tudo bem, mas os direitos políticos. Teria evitado esse vexame do Genuíno, ex-presidente do PT. Se isso acontecesse, se tivesse só sido suspenso de imediato os direitos políticos, não haveria choro nem vela, e Genuíno não desgastava o que já está muito desgastado, que é a instituição do Congresso Nacional, que é desdenhada por grande percentual da opinião pública brasileira. E está aí. O PT acorda. Está ruim mesmo. Todo mundo pensa que está levando numa boa, mas não está, não. O Brasil está assistindo isso e está espantado com o silêncio e a proteção do PT. A proteção exagerada. Esse pessoal sabe demais. Se não protegerem, a turma não vai sozinho. Vocês se lembram, José Genuíno, na época do Araguaia, na época da Revolução de 64, lá pelo ano de 65, quando ele foi preso ali na floresta amazônica, por aquelas lá de lá, ele entregou os companheiros todos. Quando na Câmara Federal ele fazia um discurso que a turma não gostava, alguém gritava Araguaia, e ele ficava todo nervoso. Então, já sabem que se não ajudarem, ele não vai só. Ele não vai só. Inclusive o irmão dele, o deputado federal, que hoje é líder do PT na Câmara Federal, aquele da cueca, aquele irmão que quando na época do escândalo daquela pessoa que saiu com dólares na cueca, esse homem dos dólares da cueca era assessor do irmão de Genuíno. Genuíno é cearense, embora deputado federal todas essas vezes por São Paulo. E o irmão dele chama-se José Guimarães, é do PT do Ceará, e hoje é líder do PT na Câmara Federal. Está a presença certa. Ele vai lá aplaudir o irmão, quando o irmão receber e fizer a oração, né, na hora da posse.
Ah, Brasil, meu Brasil brasileiro. Pois é. Isso aí, e lá vamos nós. Bom, vou falar um pouquinho da Dilma com o Wagner aqui. Ela está com a saúde em alta. E está fazendo já planos para 2014. A presidente Dilma Rousseff. Após refazer exames médicos de rotina, todos com resultado dentro da normalidade, segundo o médico Roberto Calil, a presidente Dilma Rousseff, aí na imagem, acompanhada do nosso governador Wagner, ela afirmou ao governador Jacques Wagner, que é do PT, do partido dela, uma fotografia muito bonita, todos os dois estão muito bem na fotografia, e ela disse que está pronta para a batalha em 2014. Em encontro na base naval de Aratu, aqui em Salvador, onde ela passou esse feriadão de fim de ano, Dilma disse a Wagner que está confiante sobre manter o espaço político no Nordeste e avançar em São Paulo. Então, ela está se preparando para ser candidata em 2014. E aí, Lula, teus escândalos tão grandes, tão imensos, imensuráveis até. E ela, então, com inefável alegria, como diria o poeta, ela diz, então serei eu a candidata. E para tremenda tristeza dos petistas que gostavam de passear no avião presidencial, ela está no cantinho dela. Então tem gente contente, tem gente alegre com essa colocação de Dilma Rousseff. Então a aposta da presidente Dilma é que a eleição do petista Fernando Haddad em São Paulo, hoje é o prefeito de São Paulo, e com essa eleição dele, abra-se as portas para o crescimento de Dilma no estado de São Paulo em 2014. Porque sempre o PT perdeu em São Paulo. Além das camadas mais pobres, onde o ex-presidente Lula é popular, Dilma acredita ter ganhado espaço entre as classes média e a classe alta. Então, veja, ela está penetrando numa faixa aonde o presidente Lula tinha dificuldade. O presidente Lula tirava a diferença na eleição quando chegava aqui no nosso Nordeste. O nosso Nordeste sofrido. O nosso Nordeste que é escravizado. Isso é que se chama escravizar. Escravizados sim, porque emprego não se dava para o nordestino. Tem aqui em Camaçari, ali as coisas em Pernambuco, mas aquela obra, tudo subempregos. Ou o resto era o quê? Cesta básica. Era o saláriozinho que todo mundo recebia. Mas levantar a população? Não. Mas a Dilma tem feito isso. É uma conversa diferenciada, aonde pegou a classe média, onde a juventude está aos montes indo estudar, até no estrangeiro. Então, a classe média e a classe alta. O Lula fez isso, ó. Aqui era a pobreza que ele ajudava. E no alto da pirâmide, os banqueiros, que foram também altamente ajudados pelo presidente Lula. Estude para verificar se não é isso. Então, a presidente avalia que o saldo do governo dela em 2012 foi positivo, como ela disse, e vislumbra colher fruto de novos programas ainda este ano. Segundo lideranças partidárias, Dilma teria convidado o governador Wagner, vejam bem, para coordenar a campanha dela, presidente da República, aqui no Nordeste. Ela convidou o Wagner para coordenar a campanha política dela aqui no Nordeste. Foi. Aí você pergunta assim para mim, mas por que não o governador de Pernambuco, o Eduardo Campos? Porque o Eduardo Campos não ficou com o PT agora nas eleições para prefeito de Recife. Mostra-se também um provável candidato, se não em 2018, pode ser até em 4 anos depois, em
2022, mas não importa, ela prefere o Jacques Wagner. Então vamos ver no que vai dar. Bom, estou falando em Dilma, falei em Lula, então vamos passar a falar no Hugo Chávez. Dilma, Lula e a cúpula do PT estão em stand-by, estão em compasso de espera para eventual ida a Cuba, se despedir do presidente misto de ditador, Hugo Chávez. O translocado presidente da Bolívia, o Evo Morales, queixou-se de pouco acesso a informações confiáveis. Mas, ao que se sabe, esse é o Evo Morales, que é o presidente da Bolívia, que é dificílimo da gente conviver. Expulsou a Petrobras da Bolívia, agora expulsou aquelas empresas que tinham aquelas hidrelétricas lá na Bolívia, toma para o governo, bota para fora e está acabado. Não respeita ninguém, é malucado, é aquele que fica mascando coca todo o tempo. Então, é esse o temperamento. Mas o presidente Hugo Chávez, que é presidente da Venezuela, está em coma induzido, segundo a publicação do site de notícias espanhol ABC. Chávez está com sinais vitais debilitados e a qualquer momento os aparelhos que o mantêm vivo podem ser desligados. Isto diz o jornal espanhol ABC. Mas o genro de Hugo Chávez diz não, que o estado dele é estável. Então, por isso que, inclusive, o Evo Morales está se queixando de pouco acesso a informações confiáveis. Ele está com febre constante, perda de consciência, não responde aos antibióticos e o presidente venezuelano chegou ao fim do ano com cuidados intensivos. Chávez está recebendo alimentação intravenosa, já que extraiu quase meio metro do intestino. Vice-presidente Nicolás Maduro chegou a dizer ontem que o estado de saúde do líder venezuelano é delicado. Chávez está internado desde o dia 11 de dezembro, quase passou por mais uma cirurgia contra o câncer. Então, é o que nós tínhamos que falar sobre esse assunto. Agora, o Réveillon do ministro Joaquim Barbosa, um homem que o Brasil hoje reverencia, ele passou no restaurante Sorro, em Brasília, junto a mais um casal, à beira do Lago Paranoá. Não foram percebidas cenas explícitas de deslumbramento ou efusividade. Tranquilo, sentou, comeu, não teve beberragem, entendeu? Foi tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. E é assim que nós queremos ver o nosso Joaquim Barbosa. Um grande exemplo para todos nós. Bom, vandalismo assusta moradores do bairro Novo Horizonte. Isso é uma matéria que nós temos hoje aqui, nossa, em Camaçari. Vamos ver o que foi isso. Olá, Simara, estamos aqui na rua Bauru, no bairro Novo Horizonte. Os moradores tiveram um susto no primeiro dia do ano. Acontece que esses 2 carros foram incendiados por volta de 2 horas da manhã. Até o momento ninguém sabe o motivo. Os moradores ficaram assustados. Aqui ao meu lado temos um Fiesta e logo mais um Gol que não se sabe nem qual é a placa por conta do incêndio. Nós estávamos dormindo e quando por volta ia dar umas 3 da manhã, meu esposo viu uma fumaça entrando por baixo da porta, né, ali onde eu trabalho. Aí ele pensou que tivessem colocado algum fogo no pé da porta. Aí ele levantou e quando ele suspendeu a porta ali do trabalho, aí ele viu os carros pegando fogo aqui fora. E já tinha pegado no de trás e já estava tomando esse daqui da frente. Só que a gente não tinha como apagar o fogo, a gente tentou ligar a mangueira, não tinha água. E aí ligamos para a polícia, para o bombeiro. Eu sei que demorou muito de aparecer. Na verdade, ninguém atendia as ligações, né? E aí meu esposo teve a ideia de pegar a moto e ir atrás do bombeiro, né? Pessoalmente, e trouxeram eles aqui. Mas o fogo já tinha se alastrado, já estava muito grande. Eles só fizeram apagar, mas o estado dos carros já estava assim, como você está vendo aí, não aproveita mais nada. E de quem eram esses carros?
Esse carro, um era do meu filho e o outro carro era... O meu outro filho tinha chegado, que o tio tinha ido na casa do tio e deixou o dele lá, que o tio pediu. E o tio mandou ele vir com esse carro, que é do noivo de uma sobrinha minha. E aí ele veio, chegou de viagem, estacionou junto com o do outro, que ele dorme aqui. Aí o fogo incendiou no de trás. Tudo que indica que pegou no de trás e aí pegou no da frente, mas... Realmente os carros eram tudo ficar em família, né? Não fazem ideia do que pode ter motivado essa ação, né? Não, a gente não faz porque os carros estavam parados. O de trás mesmo não estava viajando, não estava com motor quente, né? Que disse que se tivesse poderia acontecer um circuito. A gente só imagina mesmo o vandalismo, né? Por volta de 2h30 da manhã, nós acordamos ia dar 3, então foi mais ou menos uns 20 minutos antes, né? Que o fogo começou, mas... E diante dessa situação, como é que a senhora se sente? Um carro incendiado em frente à casa da senhora. É muito triste, né? Porque é um patrimônio nosso e, além de tudo, a sensação que a gente vê, a aflição, né? Do tempo os carros explodir embaixo desse fio. Tem uma caixa de energia ali. Eu também estava preocupada com o vizinho, porque o fogo podia... Você vê que o fogo foi até ali o portão da casa, os vidros da janela estourou tudo. Tinha um bar aqui do lado, que é madeira, né? O combustível começou a descer, então a situação era muito difícil, né? Poderia ter vítimas também nesse incêndio, né? Só não foi pior porque meu esposo conseguiu ir buscar o bombeiro para apagar. E a comunidade se sente insegura diante da situação. É meio difícil, né? É meio difícil para todo mundo, porque nós estamos diante de uma situação terrível, né? Em todos os sentidos falando, insegurança, em tudo isso. Eu não posso falar nada sobre isso aí, porque eu não vi, não sei, entendeu? E não estava aqui no momento, mas quando nós chegamos assim, que vemos uma situação dessa, é terrível, né? Para um vizinho excelente, principalmente eles aí que não incomodam ninguém, a gente nunca ouve falar mal de ninguém, evangélicos, graças a Deus. Então é difícil para todos nós, né? Olha, é difícil, o senhor é até corajoso falar alguma coisa, né? A senhora também aí. Agora, veja... Pessoas que compram com dificuldade, são trabalhadores, ou infelizmente não estava no seguro. Então lá vamos nós não podemos deixar de colocar nada nosso no seguro. Infelizmente é assim. Deviam estar ali pela pracinha, aí Novo Horizonte, né? E um bairro bom, muita família ali, né? Perto ali atrás da rodoviária, né? Por ali. Então, mas o que está havendo, gente? O que está havendo? Né? Então eu não sei o que a gente pode fazer aí. Está precisando de... Agora telefonou, fim de ano, sabiam que a polícia estava difícil, não atendia o telefonema. Tudo isso, comemoração, junta tudo, eles sabem tudo. Olha, os marginais estão avançando. E nós estamos à mercê. O que podemos fazer? É pedir a Deus que nos guarde. É por aí... não dava para fazer nada, porque a rapidez com que queima um carro, porque até a tinta é inflamável do carro. Aí você vem, hein? É perto da escola Eli Ellery. Essa escola tem o nome da minha sogra. Minha filha tem o nome da minha sogra, Eli Ellery. É lamentável. Agora outra coisa, Hemoba. Minha gente, doe sangue. Outro dia passou aí na Rede Globo, um senhor numa cidade do sul do país, que ele ficou conhecido, foi o homem que mais doou sangue no mundo. O homem foi porque, de repente, uma pessoa morreu porque não conseguiu sangue, ele ficou penalizado e fez um juramento. E aí ele doava sangue e também ele foi uma pessoa que motivava a comunidade a ser doador de sangue. E foram doar sangue até em outros estados. Então isso é muito importante. Doe sangue. Vamos ouvir o que a Tamara trouxe para nós, ela e o Almir. Então, Simara, o banco de sangue do Hemoba daqui de Camaçari está baixo. A gente vai conversar aqui com a Laura Passos para fazer um apelo para a população, porque essa situação não pode continuar desse jeito, né, Laura? Não pode, é uma situação preocupante. Nós temos nossos munícipes de Camaçari, municípios vizinhos, que procuram um serviço, procuram um hospital e a gente não está conseguindo atendê-los. Laura, só para relembrar as pessoas quais são os quesitos básicos, quem é que pode doar sangue?
Pronto. A princípio, tem que ter boa vontade, ter entre 16 e 68 anos, pesar 50 quilos ou mais. As pessoas que estão se sentindo bem e estão dentro desses critérios, comparecem ao banco de sangue, apresentam um documento oficial com foto. Não pode ser crachá, pode ser identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista. E essa pessoa vai ser entrevistada para a gente verificar se ela está apta, se ela naquele momento ela pode ser doadora. Laura, é comum nesse período do ano o banco de sangue estar assim embaixo? É. Como você pode ver, né, as cadeiras vazias, a gente esperando quem está nos assistindo, né, acontece, mas não é só Camaçari. Inclusive, Camaçari tem um detalhe que é muito interessante. A população é muito receptiva. Sempre que a gente faz um chamamento, uma convocação, as pessoas comparecem. Mas essa realidade aqui é a do Brasil inteiro. Época de festas, verão, as pessoas partem para a diversão e esquecem desse momento da solidariedade. É um momento que a gente está precisando de ajuda. O nosso papel é atender a demanda de sangue do município. E se a gente permanecer nessa situação, a gente não vai conseguir atender. Então, turma, o espírito natalino estava aí, já chegou o ano novo, não custa nada chamar os amigos, os colegas de trabalho, se reunir e vir aqui até o Hemoba. Como a Laura falou, é simples, basta trazer um documento oficial e ter boa vontade, afinal, pode ter alguém precisando de você. Este vigilante já doa sangue há mais de 17 anos. É um ato de carinho, de amor. Eu vejo tanta gente aí precisando de sangue, né? A gente faz isso por um ato decente, de carinho e de amor. O senhor lembra da primeira doação que o senhor fez? Foi porque alguém estava precisando? Como é que foi? A minha mãe estava precisando, certo? Aí eu tive que fazer esse ato para minha mãe, daí em diante eu gostei e continuei dando voluntariamente para quem precisa, no caso, né? E o que o senhor deixa de recado para as outras pessoas que estão assistindo de incentivo para fazerem, assim como o senhor, doações voluntárias? Que venham doar sangue, porque não dói nada. Simplesmente, sangue é vida, é saúde, rapaz, pra gente. É o que eu tenho a dizer pro pessoal, pro público, que venha doar, porque não tem coisa melhor do que doar sangue. No meu caso, eu acho delicioso doar sangue. Pois é, eu quero mandar 2 abraços aqui